Quando o Marcelo falou aqui, que a Simone citou, né, que às vezes eu oro, Dair ora, alguns irmãos oram. Eu sempre oro pelo comércio que a AD trabalha. Eu sempre oro pelo presbítero Eduardo, o irmão Marcos, que tem liderança em empresa. Porque eu sei que não é fácil, irmãos. Eu oro para os irmãos que saem, que nem meu irmão, o Edson, sai para fazer entrega na rua, e alguns irmãos que estão expostos todos os dias a setas satânicas, a acidente, a um monte de coisa. Então a gente sempre ora. Oro pelos lares, a gente ora pelas famílias. Eu oro sempre pelos jovens da igreja, irmãos. Eu falei para o Dair aqui agora, né? O Dair, chama os jovens para ajudar no louvor aqui. Irmãos, a gente às vezes quer fazer tudo, quer matar no peito e bater, cruzar. E ao mesmo tempo, quando tem um pênalti, a gente quer bater. A gente tem que começar a desapegar um pouquinho, colocar, né? Vem os jovens, né? Gostaria que as irmãs nos cobrassem aí, né? Nos cultos, não só no culto de mulheres, as irmãs querer participar. Mas falar, pastor, eu estou com louvor aqui, ó, domingo tal, nós vamos louvar, e põe para cima, irmão. Porque senão, às vezes a gente se vê tão na precisão de fazer, a gente acaba fazendo. E dá para ser dividido muita coisa, dá para melhorar muita coisa. Eu gostaria que os irmãos, Marcelo, Marquinhos, o César, que é uma benção nessa área que eu conheço bem, juntamente com os jovens, Donizete, que eu sei também que tem um coração grande para essas coisas. Irmãos, a gente tentar bolar um grupo de evangelismo. Eu posso contar com os irmãos, alguém quer levantar a mão e falou, pastor, eu senti isso, eu vou formar o grupo de visita. Porque, irmãos, às vezes eu não dou conta de fazer. Alguém liga em casa, eu tenho que ir lá, que nessa semana eu fui na casa do Felipe, fui na casa de mais umas 2, 3 pessoas, que às vezes nem da igreja mas pede uma visita. O Andrezão, que ia fazer a cirurgia, né, foi cancelada a cirurgia dele, do filho do Felipe, é uma cirurgia, parece que na coluna. E cirurgia na coluna, irmãos, o negócio é complexo. Não é fácil, não é só chegar lá, operou, tá bom. Não, exige um monte de coisas. Então, irmãos, ore pela família do Felipe, né? A Rita também, ela tem as dificuldades dela, né? Mas sempre está pedindo oração. Pastor, ore por nós, né? Com aquela humildade, aquela bênção que ela é. Eu fui fazer uma visita para ele, aproveitando, já faço para a sogra dele, né? A dona Zica e o pessoal. Então, irmãos, eu gostaria que as irmãs, né, que vira e mexe, as irmãs fazem aí, né? Eu sei que a Fátima, a Simone, a Mariette, mais algumas irmãs, a irmã Regina tem vindo aí nos cultos de oração, na terça-feira de manhã, né? Assim que possível, irmãos, se as irmãs falar assim, ou algum irmão que for fazer visita, fala, pastor, eu estou sem gasolina, irmãos, bate na porta de casa, que a gente pega, tiver alguma oferta da igreja que não foi depositado, eu faço questão de estar depositando para o irmão, ou dando dinheiro para o irmão colocar gasolina, combustível, para estar fazendo visita, para as irmãs eu falo a mesma coisa, que a gente precisa, irmãos. O Marcelo falou uma coisa aqui que é bom a gente lembrar. A gente ora de acordo com a nossa necessidade. Quem já ouviu o pastor Epaminondas falar aqui que na época que ele trabalhava na Borg, ele tinha de comer, não faltava, sobrava. E ele fala que quando ele saiu, a barriga dele parecia uma chocadeira, de tanto comer ovo. Vocês lembram? Ele sempre fala isso. Ou seja, irmãos, ele fala que foi a melhor época espiritual da vida dele. O Marcelo deixou aqui bem claro, uma coisa que é bíblico. A gente ora de acordo com a nossa necessidade. Pergunta para o Samuel, para o André e para a Mariette, qual o dia que faltou arroz e feijão em casa? Mistura. O dia que faltar, meu amigo, o joelho velho vai para o chão. Por que não orando, agradecendo pelo menos, irmãos? Nós não estamos orando nem para agradecer a comida na hora do almoço ou da janta. Isso é verdade, não é só na minha casa, não. É na sua casa, é na casa de outros irmãos de outras igrejas. Por quê, irmãos? Será que nós estamos vivendo o ano de José? Os 7 anos das 7 vacas gordas? Podemos também entrar nas 7 vacas magras. Podemos. Não quero profetizar nada para a vida de ninguém. Eu só quero dizer para nós, irmãos, como igreja, como corpo de Cristo, que nós temos que orar, agradecer a Deus. Obrigado pelo arroz. Porque às vezes a gente, né? Hoje tem ovo, hoje tem uma coxinha da asa do frango. Não quero, irmão, manda a coxinha da asa do frango lá para casa, porque eu amo. Porque às vezes tem costume de reclamar, irmãos. A gente só começa a dar valor quando você se torna um pai de família e você tem seus filhos para dar comida e você fala, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Aí sim, você começa a lembrar de quando o papai dava tudo, o papai se virava nos 30, às vezes, como muitos irmãos já vi contar testemunho aqui na igreja, que deixava de comer para que os filhos comessem primeiro, e se sobrasse, eles comeriam. Alguém aqui passou essa dificuldade ainda? Deus queira que nem passe. Que Deus continue abençoando
a tua casa, o teu lar, o teu celeiro. Porque o pastor Daí falou uma coisa aqui que eu falei de manhã, o Jonas falou assim para mim: pastor, eu ouvi isso em algum lugar hoje. Porque eu falei sobre misericórdia de Deus. Porque, irmãos, eu estou aqui, não estou aqui porque eu sou o pastor presidente da igreja. Perante Deus, sabe o que eu sou, irmãos? Como o apóstolo Paulo falou, eu sou um esterco. Aí teve um dia que falaram isso na igreja, o Gerson falou assim: quis dizer, eu sou merda. Sabe para que serve esterco, irmãos? Para adubar, para dar crescimento. Você só olha para o lado da parte que a gente fala de fezes, né? Mas vai para o lado bom. O apóstolo Paulo quis falar para Deus: Deus, eu só estou servindo para dar crescimento. Ó. Eu consigo dar crescimento, eu estou prestando para isso. Simplesmente ele fala com palavras, português claro: eu sou esterco na presença de Deus. E tem gente que leva para o lado pior, né? Mas nos leva do lado que dá para adubar uma planta. Ou seja, né, se o esterco dá para adubar uma planta, se Paulo, como homem, falou que ele se sentia como esterco na presença de Deus, é sinal que nós, se sentindo como esterco na presença de Deus, como Paulo falou, nós temos capacidade de adubar e fazer alguém crescer. Olha que lindo, irmãos. Ficou até bonito o negocinho, né? Ficou até bonito, fica até chique, quando dá para saber que você dá para aproveitar os seus lados difíceis, o lado assim que você fala: puxa vida, né? Eu falei de manhã, irmãos, eu sempre vou falar, eu ainda estou em obras. Você nunca vai achar um pastor super-herói aqui na igreja. Você nunca vai encontrar ele aqui. Agora você vai encontrar um pastor que a cada dia, como o pastor Daí falou aqui, eu falei de manhã, vai carecer da misericórdia de Deus. Porque diz a Bíblia lá em Lamentações de Jeremias, que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, eu sou uma pessoa que careço da graça e da misericórdia de Deus. Sem ela, irmãos, jamais estaria aqui. Jamais estaria aqui, porque são elas que me acompanham. E quando eu erro, são elas que pairam sobre minha vida assim e falam assim: não, você vai para frente. Você vai continuar, você não vai parar. Você vai continuar. Teve mais coisa que foi falada aqui, né, Jonas? Que eu esqueci, mas foi falado de manhã, né? Foi falado aqui de super-herói. O Jonas falou: pastor, eu estava me lembrando, não estava lembrando de onde que era, mas eu tinha ouvido isso hoje. Falei: Jonas, eu cheguei nele sem querer, falei: Jonas, tudo que foi falado de manhã está sendo falado agora, né? Que bênção, irmãos. Nós somos a igreja abençoada por Deus. O presbítero Eduardo foi com a gente lá para a igreja Boas Novas. Irmãos, eu gostava de Fusca. Hoje eu comecei a odiar Fusca. Nós chegamos na frente do Walmart, irmãos. Tinha a média de 500 Fusca. O clube do Fusca. Eu falei até achar bonitinho. Agora, apartáveis de mim, maldito. Quase que nós não chegava lá, irmãos. Eu até falei, até acho uns bonitinhos, mas a partir de hoje eu vou ficar... E não vai sair, porque quando você é convidado para pregar, você tem uma missão dada, tem que ser missão cumprida, né, irmãos? Eu falei: Senhor, misericórdia. E eles iam tudo no shopping, é o Plaza? São Bernardo, né? Travaram tudo ao Walmart, irmãos. Fizeram fila dupla, só tinha uma lateralzinha. Quem descobria a lateralzinha entrava, quem não conseguia travava o trânsito. Mas forraram. Tinha mais Fusca que gente no meio da rua hoje. Mas graças a Deus, irmãos, Deus é bom demais. Eu falo assim, mas falo brincando, né? Eu acho que eu aprendi a dirigir num Fusca, né? Ou foi o segundo carro que eu peguei quando eu estava aprendendo. A escola, hoje a molecada, os jovens aí vai tirar a carta aí, às vezes é um Palio novo, né? Tem vários carros bons, né? Na minha época, pela misericórdia de Deus, era um Fusca. Mas eu aprendi no Fusca e graças a Deus pelo Fusca. Não estou brincando, porque às vezes alguém vai falar assim: nossa, pastor, né? Mas nada disso, né? Ainda mais que está filmando, coloca na internet, né? Daqui a pouco os 500 donos de Fusca lá e os simpatizantes vai querer me procurar em São Bernardo do Campo. Amém, irmãos? O Marcelo falou uma coisa aqui também que eu parei para pensar, irmãos. Sobre água. Não tem nada a ver com a minha mensagem, mas tem a ver. Você já viu o que você usa para fazer? O que você usa com água para ser feito? Quase tudo. Muitas empresas podem deixar de fabricar por causa de água. E com isso, a gente pode ter uma demissão no Brasil em massa. Tudo que vai água para ser fabricado. A
Aí você fala assim, mas o meu não vai. Vai. Porque o pessoal que vai estar desempregado não vai dar emprego para você no outro, naquilo que você ganha também. Então uma coisa puxa a outra. Então, irmão, o Marcelo está falando que ele estudou aqui 5 anos, e já vem sendo falado isso há muito tempo, só tem uma solução agora, é dessalinizar, né, o mar, que é 72%, 75% de água no mundo todo. O Israel já faz isso aí, viu, irmãos? O povo de Israel é abençoadíssimo. Ele sabe se virar nos 30, no deserto eles fazem plantação, e está escrito na palavra de Deus. São a bênção. O povo só vai, igual foi falado aqui, irmão, só vai melhorar quando o povo começar a orar. Talvez seja uma oportunidade que Deus está nos dando para nós clamarmos e mais gente a aceitar Jesus verdadeiramente. Não enganar, não enrolar, e sim aceitar Jesus e louvá-lo verdadeiramente. Amém, irmãos? De manhã eu falei sobre Josué. Hoje, agora à tarde, eu quero vir um pouquinho para frente em Juízes, depois de Josué. Em Josué 2:1, irmãos, se eu tenho uma palavra aqui, em um versículo, que às vezes você fala assim, Deus deixou de me abençoar, Deus esqueceu de mim. Irmãos, Deus não esqueceu de mim e nem esqueceu de você. Toda falha, irmãos, tudo isso que tem falta, toda luta é culpa do ser humano. Falta de água, culpa do homem, não é de Deus. Se faltar comida numa casa, é culpa do homem, da mulher, é culpa da família. Alguma coisa está errado. Irmãos, nós não podemos deixar de reconhecer Deus como Senhor de nossas vidas. Uma vez conhecedor, irmãos, sempre conhecedor. Uma vez levantando a mão para Cristo, nunca abaixa a tua mão para Cristo. Uma vez abrindo o teu coração para Deus, nunca feche novamente o teu coração para Deus. Mantenha sempre ele aberto. Isso é fato, irmãos. Nós vemos na igreja de Gênesis, vindo até Josué, que Deus fez promessa e ele fala que todas ele cumpriu. Todas as promessas que Deus fez aos seus filhos, todas Deus cumpriu. Se tinha alguma coisa de errado, se alguém deixou de receber no caminho, foi porque não acreditou, não confiou, murmurou. Porque a murmuração, irmãos, ela é um lixo. A murmuração é um lixo. Um exemplo aqui. Porque o pastor Carlos é isso, porque o pastor Carlos é aquilo, porque não sei o que lá. A murmuração é um lixo, irmãos. Eu estou citando o meu nome. Talvez alguém esteja falando de você. Por que é um lixo, irmãos? Porque ela desmotiva qualquer um, ela te põe para baixo, ela pode te desviar da presença de Deus. Começa porque na murmuração ele costuma apontar o dedo, falar teus defeitos, os seus problemas do dia a dia, as tuas dificuldades. A murmuração, ela traz tudo isso, e isso cheira mal na presença de Deus. Porque se você está murmurando, irmãos, ou seja, reclamando, se lamentando, é sinal que Deus está te mostrando que você tem que orar por alguém, orar por coisas, por ocasiões. É sinal que Deus está te mostrando uma coisa que você está vendo e tem que orar, ajudar, não atrapalhar, ser um descomplicador e não um complicador. Quando Deus nos mostra algo, irmãos, não é para murmurar, reclamar, chorar, gritar, falar mal do irmão, da irmã, do grupo de jovens, do irmão porque do evangelismo que deixou de fazer. Se Deus está te mostrando, é porque Deus quer que você se levante, tome a tua posição. De manhã eu estava falando sobre Josué 1:9. Deixa eu pegar lá, irmãos. Que diz assim: não te mandei eu? Deus pergunta para o povo: não te mandei eu? Quando eu estava citando de manhã, irmãos, quando Deus fala que Ele está te perguntando, não te mandei eu? Ele está querendo saber o que você deixou de fazer. O que eu deixei de fazer? Pastor, é que eu evangelizo todo dia.
Tem coisa para trás que você deixou de fazer, está deixando de fazer para a obra de Deus. Não te mandei eu? É uma pergunta que Deus faz a Josué e para o povo. Esforça-te. Para que murmurar? Para que reclamar? Reclamar é fácil, murmurar é fácil. O duro são atitudes, são ações. São ações que mudam, irmãos, o quadro de vida nosso. Pergunta para quem teve a atitude, a ação de estudar aí, se está desempregado. Se a porta do emprego se fechou totalmente. São ações, são atitudes na presença de Deus que muda o quadro da nossa vida. Não é reclamação, não é murmuração. Não é falar da vida do irmão, falar da vida da irmã. Não é falar da igreja, porque a igreja deixou de fazer aquilo. Se Deus está te mostrando, Deus está te chamando primeiramente para orar. A oração que foi cantada aqui nessa noite, louvada aqui nessa noite, ela vai até Deus, ela vai ouvir, Deus vai ouvir o teu clamor, vai ver a tua petição e vai começar a trabalhar em cima da tua petição. Agora, da sua murmuração, Deus não gosta. Da minha murmuração, Deus não gosta. É crente que fala, hoje eu não vou na igreja porque eu estou sem carro, não vou na igreja porque eu não tenho dinheiro do ônibus, eu não vou na igreja porque eu só comi arroz hoje no almoço, eu não vou na igreja porque só tinha macarrão, eu não vou na igreja porque só tinha um miojo. Reclama de tudo, mas não fala obrigado, Jesus. Irmãos, não tem desculpa para não estar na casa de Deus, não tem desculpa para nós não evangelizarmos, não tem desculpa para nós chegar no culto de jovens e falar assim, eu vou. O diabo está querendo você falar, estou cansado. Essa palavra é dele, viu, irmão? Porque ele sabe que ele é um derrotado. Eu não vou no culto de mulheres porque eu não gosto da pastora Mariette, que vai ficar no céu ou quer ficar na terra? Porque eu não gosto da irmã Simone. Você quer morar no céu com ela ou quer ficar na terra? Como vamos entrar no céu, irmão? Se nós não amarmos o próximo, como vamos entrar no céu? Eu vou selecionar o público que vai entrar no céu? Eu? Você? Jamais, irmãos. Isso está nas mãos de Deus. Selecionar o público que vai entrar no céu está nas mãos de Deus. Você pode selecionar o público que vai entrar aqui na igreja. Você pode selecionar o público que vai entrar no seu show gospel. É R$100, só vai a classe média. Ou aquele que gosta e junta dinheiro. R$100 hoje, irmãos, é nada. Porque tem show aí para você e tem coisa que é R$1.000. É muito mais. Chega lá um hambúrguer, meu amigo, um hamburgão, aquele que, o hot pock, como chama lá o trem lá? Ele paga R$3 no mercado, ele vende a 10. Ele ganha 200% em cima. E depois sai insatisfeito, porque o dinheiro da luxúria, o dinheiro do pecado, o dinheiro do mal, ele não rende. Pergunta para a irmã Regina, que é aposentada, se falta coisa para ela, se não é um dinheiro abençoado. Pergunta para a nossa irmã Maria, levanta a mão, irmã Maria, dá um glória aí. Irmã, atrás da testa, a senhora, aposentada, trabalha até hoje, pergunta se o dinheiro dela entra no saco furado. Olha aí, irmão. Olha que bênção. Olha que bênção. Pergunta se o dinheiro dela, irmão, se entra no saco furado. Nós podemos selecionar quem vai entrar aqui, quem vai entrar na tua casa, quem vai entrar no show se você fizer, ou na sua pregação se for no teatro, se for no Ibirapuera, aonde quer que seja, mas nós não podemos selecionar quem vai entrar no céu. Esforça-te, tem de bom ânimo. A primeira pergunta é a que pega. Não te mandei eu, diz o Senhor? O que você deixou para trás? O que você não está fazendo? Corpo mole? Está olhando para a vida do irmão? Está olhando se o irmão comprou carro ou deixou de comprar? Cuida da sua vida. Lute. É porque é feio ficar falando, foi falado aqui acho que na abertura pela pastora Mariette, ou não sei se foi a irmã Neide, que às vezes a gente fica olhando nos salmos, ou foi de manhã lá, né, Jonas? Que a gente às vezes se indigna-se pelo ímpio que prospera em nosso caminho. Está vendo lá o ímpio? Ele vai bem. Por que eu sou filho de Deus e não vou? Fica na posição que você foi chamado. Deus não te chamou para ser milionário na terra. Deus te chamou para ser salvo nessa terra.
salvo. O resto, irmãos, as demais coisas são consequência do teu dia a dia. Dê glória a Deus por você ser salvo, conhecer a palavra, conhecer esse pastor que você às vezes chama até de idiota, porque prega a palavra dura. Dê graças a Deus pela vida dele, dê graças a Deus pela vida da pastora Neide, pastora Mariette, que você fala assim, tá vendo? A pastora é meia xarope. Dê glória a Deus pela vida dela. Dê glória a Deus pela vida do pastor Antônio. Tem hora que a gente chega aqui e fala pesado, brinca com vocês, mas dê glória a Deus. Os jovens, dê glória a Deus pelo Marcos, quando pega no pé de vocês. Quando ele fala, é porque ele tem experiência e sabe o que Deus quer para a vida de vocês. Nós não fazemos porque não queremos, não vemos na igreja porque não queremos. Não tem chuva, irmãos. Quando a pastora Elisene fala daquela senhora na Bahia de mais de 70 anos, que sai de pé de noite, no meio do mato para ir para a igreja, tem muito marmanjo aqui no nosso meio. Quando chega a falar, eu passar pelo escuro no meio do mato, eu posso até ir também, irmão. Mas eu vou assim, ó. Tem aqueles bichos que gritam no meio do mato. Aqueles, não sei se é macaco, se é gambá, que é tatu, que bicho que é aquele lá. Se é hiena. Imagine se uma hiena gritar no meio do mato, você à noite, sozinho para a igreja. Que a bicha deu o gritinho dela é meio xarope, né? Amém, irmãos? Não te mandei eu. Essa é a pergunta de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a Nery. Essa é a pergunta para o Donizete. Não te mandei eu, para o Marcos, para a Leia. Não te mandei eu. Deus está perguntando, não te mandei eu. Para o Samuel, para a Dani. Para os jovens, para o Wagner. Para a Fátima. Para o Ney, que o Marcelo falou que trabalha lá. Não te mandei eu. O que está impedindo? Nas horas vagas, o que está impedindo? Se não dá, irmãos, o culto de sexta-feira, eu trabalho nesse dia. Qual que é o dia que está livre na igreja que dá para você orar? Se precisa, a gente muda o culto. Nós selecionamos o que queremos para a nossa vida. Selecionamos nossos amigos, colegas. Mas jamais podemos selecionar quem vai entrar no céu. Agora lá em Juízes 2:9, irmãos. O texto diz assim, o anjo do Senhor repreende os israelitas. Os israelitas, irmãos, chama-se a igreja de Deus. O anjo do Senhor repreende a igreja de Deus. É Juízes 2:1. Diz assim, irmãos, e subiu o anjo do Senhor de Gigal a Boquim e disse, do Egito. O que é o Egito, irmãos, na sua vida? O que é o Egito na minha vida? São as desgraças, são as perseguições, escravidão, que é a pior coisa que tem, irmãos, é um homem, uma mulher, escravo, escrava. A pior coisa que tem chama-se escravidão. E Deus vem falando aqui, ó, eu vos fiz subir do Egito. O que é o Egito da tua vida? O que tem atrapalhado a tua vida? O que tem sido o Egito da tua vida? Os filhos, a Bíblia diz, são bênçãos do Senhor. Então não é o Egito. Você não pode colocar a culpa neles. A minha família ou a sua família, você não pode colocar culpa, porque a família é projeto de Deus. Não pode. O seu trabalho, você não pode colocar culpa nele, porque a Bíblia diz que nós temos que ser dignos do nosso salário, do nosso trabalho, e que nós temos que trabalhar para o nosso Senhor como se fosse para Deus. Então não tem culpa. Na escola. Na escola você também não vai poder colocar culpa, porque a Bíblia diz que quando fala, irmãos, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, a graça é divina, conhecimento ela pode ser tanto divino quanto humano. Vocês já leram a história de Daniel? Já leram a história de Daniel? Vocês viram que Daniel era um homem formado em ciências. Era um homem formado em ciências.
E muito mais coisas, diz a palavra, não lembro lá, mas é muito mais coisa. Ou seja, irmãos, no século 21 agora, seria um camarada formado em ciências, tecnologia, um camarada inteirado em muitas coisas. Então não é escola, não é o estudo. O que será que está impedindo nós de trabalhar para Deus? Chama-se Satanás. Ele lança a seta e nós acolhemos a seta e fala: seja bem-vinda na minha vida. Egito. Se apaixonar por coisas desse mundo, irmãos, chama-se lembrar do Egito, gostar do Egito, querer morar no Egito, querer ficar no Egito, não querer ir para a terra prometida. Do Egito vos fiz subir, sair do Egito, da dificuldade, do seu problema, da sua luta. Eu vos tirei do seu problema. O que está te afligindo? O que está te deixando ainda? Que está te impedindo você de ser sincero com Deus, de ser uma bênção na mão de Deus? O que é o Egito da sua vida? O teu Egito, irmãos, ele enterra os teus sonhos, sabia disso? O Egito enterra teus sonhos, o Egito enterra as tuas oportunidades. O Egito, nós podemos assemelhar ele com escravidão. O povo de Israel era escravo no Egito. Trabalhavam a troco de comida. E quando estava no deserto, a caminho da bênção, reclamavam. Saudade da chicotadinha nas costas e da comidinha. Ou seja, pode bater, mas me dá comida. O que é o Egito na sua vida, irmão? Ah, pastor, o Egito é passado. Não é passado, irmãos. Tem uma coisa que está te... Deus não jamais, irmãos, Deus ia mandar eu trazer essa palavra aqui na igreja, se não tivesse algo te escravizando, se não tivesse algo não deixando você trabalhar na obra de Deus. Olha quantas pessoas hoje estão no Egito, que não vieram para a igreja. Chuva não é o mal, porque estamos precisando de chuva. Hoje, você chega na igreja, pode contar os carros lá fora, tem uns 10, 12 carros. Na época do porão, César, Marquinho, se a gente falar na Elisa, né, vai dar a impressão de mais velho. Irmão César, Marquinho, quando era mais jovem, você não era do porão, não? Aí, eu era... Só tinha, irmãos, 2 carros na igreja. Era uma Caravan e um Voyage preto. Uma Caravan que era luxo e um Voyage preto, que era do Eduírio, e a Caravan do pastor Epaminondas. Hoje, irmãos, nós temos o luxo de chegar e falar: Marcelo, tem como você me dar uma carona, meu irmão? Se não tiver, não. Irmãos, veja bem. Quando você ligar para a pessoa e a pessoa não puder te ajudar, não reclame, porque ela não é obrigada. Marquinho, tem como me levar em tal lugar, irmão? Não vai dar, porque tem gente que é assim, faz aquele bico de tamanduá. Irmão, não dá, o meu beijo é grande, ó. Os lábios, né? O Carlione falava assim, César, que meus lábios são carnudos. Irmão, imagina eu fazendo bico, Leia. Com esse toicinho aqui. E tem crente, irmãos, se você não der para ele o que ele está precisando, você não é obrigado a dar seu carro, abrir sua porta da sua casa para ele. Você não é obrigado, mas ele fica bicudo pela deficiência dele. O Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Mas qual é o Egito da vida dele que precisa ser trabalhado para ele sair? Não quer sair, porque se ele pegar uma carona hoje, beleza, tá beleza, domingão eu penso para outro. Ah, mas hoje não dá porque está chovendo. Não se preocupa nem de ter uma sombrinha na bolsa, mas reclama. Precisa da chuva e reclama da chuva. Irmão, não se preocupe. Enquanto a chuva faz mal para alguns, quando ela não vem, o sorveteiro está ganhando dinheiro e fala: opa, agora eu posso reformar minha casa. Graças a Deus pelo sorveteiro, Deus cachaceiro deixa para lá. O que é o Egito, irmãos, da minha vida e da sua vida? O que tem sido, o que tem nos escravizado? Eu chego 6 horas do trabalho, não tem como ir na igreja. Irmãos, deixa para dormir quando morrer. Ajuda nós. Depois não vai precisar acordar mais. Só quando Jesus voltar, irmãos. O que é o Egito da sua vida? Eu gosto de falar de festa, irmãos, porque é na festa onde nós achamos todo mundo.
Até quem não consegue ir, meu amigo, vai nem que seja no casco de uma tartaruga. E velório, o cara é obrigado a ir lá para ver. Ele vai lá para quê? Para velar? Ah, tá. Ele vai para confirmar se o cara morreu mesmo. Esse é o amigo da onça. Esse é o verdadeiro amigo da onça, né? Irmãos, nós colocamos desculpa em tudo. Eu já disse que os filhos, a Bíblia diz, são herança do Senhor. Eu não vou na igreja por causa do meu filho, porque isso aqui é lá por causa do meu filho. Os filhos são herança do Senhor. Família, projeto de Deus. Trabalho é sustento para a minha casa, é sustento para a igreja. Irmãos, do seu trabalho, o açougueiro come dele. Salário abençoado, hein? O caixa do mercado come dele. O gerente do mercado come dele. O gerente do banco come dele. Marvado, mas come dele. Irmão, se você olhar daquilo que às vezes você reclama do seu salário, quantas pessoas dependem do seu salário? Só seu filho e sua filha? O açougueiro, se você vai lá e comprou, ele pode manter a casa dele. Então ele paga conta de água, conta de luz, telefone, tem os benefícios a mais família. O cara do mercado, mesma coisa. A pessoa da lotérica que paga, se você paga as contas, a mesma coisa. A pessoa o teu vizinho lá, que tem uma mercearia, que você vai lá e compra alguma coisa de necessidade para a tua casa, você ajuda ele. Irmãos, é bênção do Senhor. Então o filho não é, família não é, trabalho não é, e nem escola é, porque a Bíblia diz que nós temos que ter conhecimento das coisas. O que é o teu Egito? O calor da igreja até pode impedir, irmão. Olha a jaca que está colada na parede lá em cima já. Vocês viram ali colado o ar-condicionado? Falta arrumar uma pecinha dele, ele é do meu tamanho. Ele não é muito grande. Amém, irmãos? Nós temos que fazer de tudo, irmãos, para não perder a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Como diz o apóstolo, não, o bispo, né? Que gosta de, é comedor de farinha e, né, de fubá, e o apóstolo, né? Ele fala, rapaz, nós somos comedor de angu e taioba, serraia, igual qualquer um. E é verdade, irmãos. É verdade. Nós não somos diferentes de ninguém, irmãos. Ah, não, quem tem que pregar domingo na igreja é o pastor Carlos. Qualquer um de vocês pode pregar aqui em cima. Você coloca um Egito na tua vida, o Egito do não conhecimento, o Egito do medo. Eu não vou pregar porque eu não gosto que as pessoas fiquem olhando para mim. O Egito, começa a aparecer as coisas do Egito. Às vezes um pouquinho de autossuficiência, insuficiência. Aqueles que acham que é super-herói também não é nada. Aqueles que têm humildade demais e não é isso às vezes que Deus quer. Eles sempre acham um defeito. Mas qualquer um de vocês tem as mesmas condições de pregar aqui, melhor ainda do que eu, e o pastor Daíra, o pastor Antônio, Marcelo, Marquinhos. Qualquer um de vocês. É só querer, é só ler, é só pedir para Deus. Deus, eu quero realizar, eu quero fazer. Deus vai te dar. Às vezes se torna um Egito, irmãos. Ah, não vou lá porque eu vou ter que louvar lá na frente com as irmãs. O Egito traz medo. O Egito sufoca. Aí eu vou ter que louvar com as irmãs lá. Ah, eu vou ter que cantar com jovens. O Egito traz medo, pânico. Escravidão, irmãos, chama-se escravidão. O Egito lembra escravidão. A Bíblia diz que Deus nos libertou verdadeiramente. Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinham jurado. Agora isso aqui, irmãos, ó, nem Satanás, nem o Lula faltando dedos com dedo, a Dilma, ninguém, nem Obama, ele pode se mandar em quem ele quiser. Essa palavra aqui, nunca invalidarei o meu conceito com você, igreja. Nem Obama, nem ninguém, irmãos, nem homem algum pode invalidar aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Eu gosto de citar pessoas grandes, irmãos, porque às vezes você se sente um lixo. Você se põe lá o último da fila. Aquela humildade que não é humildade, chama-se medo.
Ninguém pode revogar, irmãos, aquilo que Deus prometeu para a tua vida, o concerto que Deus fez comigo e com você, que foi o concerto que Deus fez com Abraão. Abraão, conte as estrelas do céu. Ninguém consegue contar as estrelas do céu, irmãos. Nem hoje, no século 21, com toda a tecnologia, não se pode contar as estrelas do céu. E Deus pediu para Abraão, ainda mais difícil, sem tecnologia nenhuma, contar as estrelas do céu. Hoje nem com o Hubble. É o Hubble, né, Marquinhos? É o satélite lá, aquele telescópio. É tele? O Hubble? Nem ele. Se Deus falasse para Abraão, Abraão, cata esse trem aqui, Abraão. Conta as estrelas do céu, não tem como, irmãos. Você contar até aqui assim, ó, e marca. Não tem como marcar no céu. Aí você fala, deixa eu trazer o Hubble para cá. Você vai perder a conta de trás. Não tem como, não existe. Então, Deus falou que a sua bênção, a bênção dele para a tua vida, irmãos, é infinita. Que a misericórdia do Senhor é infinita. É incalculável aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. E nós, às vezes, lembramos, temos medo da dificuldade, temos medo do Egito, não queremos sair dele, não queremos sair da escravidão, nós colocamos empecilhos e não queremos ser vencedores, nós tentamos invalidar, mas não tem como invalidar a promessa, o concerto que Deus fez com o homem. Aí Deus falou para Abraão, Abraão, conta a areia do mar. Não tem como, irmãos. Não tem como calcular a areia do mar. Aí Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidões, por essa quantidade, por essa forma de conta. Porque Deus fez um concerto, irmãos, de sempre guardar o povo dele, sempre guardar e abençoar. Aleluia, Jesus. Irmãos, Deus é bom demais. Nós é que não fazemos nada daquilo que Ele quer. Como eu estava falando de festa, nós, se tiver, irmãos, um casamento para mim ir lá em Santa Bárbara do Oeste, eu vou. Como já fui. Se algum primo meu lá de Minas Gerais chamar para ser padrinho de casamento, eu posso até dar um jeito. Se precisar pagar o presente, alguma coisa, e entregar para ele lá, dá até para fazer isso. Mas se possível, eu vou. Se eu chegar no meu chefe e falar para ele, olha chefe, dia 31 agora eu vou ser padrinho de casamento lá em Minas Gerais, eu vou precisar de um dia. Ele pode até falar, não vai dar, mas ele também vai tentar te ajudar, porque ele sabe que é uma coisa que é legal de se manter, uma tradição que vem de anos, que é legal você ser padrinho de alguém, você representar, ajudar a representar alguém, é legal isso aí. Fazemos de tudo, irmãos. Quando chega para Deus, a menor distância se torna a maior distância. Morar perto da igreja se torna a maior distância. Às vezes quem mora longe faz um sacrifício melhor do que aqueles que moram perto. E vão, e chora para vir na igreja, e faz sacrifício, e muitas vezes vem com o sacrifício que fizeram. Porque, irmãos, Deus vai olhar para o sacrifício do Edir Macedo, do Soares, vamos colocar esses cabras aí, do apóstolo Valdomiro, mas Deus vai olhar o seu, irmão. Deus gosta de sacrifício. Mesmo você que mora do lado, que faz um sacrifício para estar na igreja, Deus ama sacrifício, irmãos. Ama sacrifício. Deus não gosta de murmuração, de reclamação, mas Deus ama sacrifício. Tudo que você faça para agradar Ele, Deus ama. Todo tipo de sacrifício. Vem lá do livro de Josué, irmãos. Deus promete para Moisés, vai cumprindo em Josué, e o povo murmurando, o povo reclamando. Chega uma hora aqui, irmãos, no livro de Josué, que está do 7, não vou me estender muito, do 7 até o 23, irmãos. Olha onde chegou, a situação que chegou, irmãos. O povo até ali, irmãos, tinha medo de ouvir, de falar do povo que vinha com Josué, que vinha com Moisés. Tinha medo.
Tanto é quando Raabe, os espias chegaram na casa de Raabe, pela primeira vez com Moisés, porque teve a segunda vez com Josué, o povo falou assim: olha, o povo da cidade está com medo tremendo, porque sabe que o Deus desse povo aí de Israel, ele vem destruindo tudo a favor do teu povo, vem guardando, livrando, com livramento de morte, dando bênção, vem fazendo de tudo. E o povo teve medo. Quando chega em Josué, irmãos, tem uma parte aqui em Josué que diz que o povo perdeu a referência de Deus, esqueceram. Ou seja, os pais foram culpados, porque os pais não falaram aquilo que Deus vinha mandando, lá de Gênesis, ou seja, até de Deuteronômio 6, que Deus fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Você vai falar isso para os teus filhos, filho dos filhos, Ele manda falar. E aqui no livro de Josué, irmãos, fala quando Josué faleceu, no 2:8, fala que aí veio a morte de Josué, né? Aí no 2:11, irmãos, pedi para o Eduardo colocar no Juízes 2:11, presbítero. Que fala, irmãos, que o povo de Deus perdeu a referência de Deus. Por que perdeu a referência? Porque alguém deixou de falar. Será que se nós deixarmos de falar de Deus, irmãos, daqui 10 anos, o evangelho pode ser extinto? Se todas as igrejas falarem assim: eu não quero falar mais de Deus, pode nos sumir todo mundo, mas quanto mais diminuir, mais difícil fica. Quanto mais aumentar, mais gente vai ficar sabendo da graça e da misericórdia de Deus. Então fizeram os filhos de Israel que parecia aos olhos de quem, irmão? E serviram aos Balaíns, a outros deuses. Saudade do Egito, irmãos. Não tinha como esquecer essa palavra, não tinha como esquecer aquilo que Deus tinha feito para o povo dele, não tinha como. Mas o povo conseguiu esquecer os milagres de Deus abrir o Mar Vermelho, das pragas no Egito, do maná. Esqueceram de tudo, irmãos. Aí diz aqui, o 12 diz assim, põe no versículo 12 agora, presbítero. O duro, irmãos, é que eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E deixaram ao Senhor, Deus de seus, que os tiraram da terra e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira. Quando o homem deixa a Deus, irmãos, ele provoca a Deus, a ira de Deus. Ou seja, nós temos que fazer o nosso melhor para Deus. O povo esqueceram de Deus. Como pode? No versículo 13 diz: porquanto deixaram o Senhor, serviram a outros deuses. Irmãos, vai caminhando até chegar lá em Juízes 6, 11. Juízes 6, 12. Irmãos, e nessa dificuldade, o povo de Israel se tornara escravo. O povo se tornara escravo de Satanás, por ter deixado a Deus e servido a outros deuses. Até então, irmãos, que Deus procurando, olha como Deus é bom, irmãos. Ele sempre vai procurar no nosso meio alguém que faça a diferença, alguém que seja uma bênção, alguém que não se prostre perante deuses, alguém que não se prostre perante o inimigo, alguém que não se prostre perante o Egito. O povo, irmãos, de Deus vinha sendo assolado pelos midianitas, assolado pelo inimigo, assolado pelos egípcios, assolado por todas as nações, pelos filisteus, amorreus e não sei mais quantos deus.
eles vinham sendo assolados por falta de obedecer a Deus, porque todas as vezes que obedeceram a Deus, irmãos, sabe o que aconteceu? Foram abençoados, foram guardados, tiveram toda a sorte de bênção ao lado deles, irmãos. E o povo sofreu a partir da morte de Josué. Primeiro porque não passou de pai para filho, não ensinou a ter temor, irmãos, a ter temor do Senhor, a ter temor do nosso Deus. O povo perdeu a referência do Deus de Israel, do Deus vivo, do Deus que guardava, que livrava, que dava. Me perdoe, irmãos, que eu estou rouco e está dificultando aqui. Ou seja, irmãos, eles se esqueceram do Deus da misericórdia, do Deus da graça. Você fala assim, pastor, mas a graça, ela vem no Novo Testamento. Confesso para você que lá diz que a graça do Senhor, Paulo vem falando da graça, mas se você for ver, irmão, sobre graça e misericórdia, vem falando lá do dilúvio. Ou peraí, volta um pouco antes. A misericórdia e a graça do Senhor vem desde o pecado de Adão e Eva, porque Deus, se quisesse, podia ter matado os dois. Ou seja, então a graça, ela vem falando que é a partir da morte de Jesus Cristo, mas ela já vem, irmãos, sendo manifestada lá no Éden, lá no pecado do homem, lá de Adão e Eva, quando Deus manda Noé fazer a arca, já vem de lá. Quando Deus vem falando para José, a misericórdia de Deus já vem ali através dos egípcios. O projeto de Deus levar o José como escravo para Israel, de tirar os israelitas da mão dos egípcios. Irmãos, a misericórdia do Senhor já vem há anos e anos e anos. Mas o povo só perece, só sofre por falta de conhecimento e temor ao Senhor, irmãos. Se ele tem temor do Senhor, ele vai falar para o filho dele: filho, está fazendo coisa errada. Não, pai, você está fazendo coisa errada. Filha, você está fazendo coisa errada. Não pode fazer assim assado. Isso é misericórdia de Deus, é temor de Deus, irmãos. É ao mesmo tempo que a misericórdia, que a graça, é o temor ao que Deus pode nos fazer, nos trazer. Aí lá da morte de Josué, irmãos, no começo do livro de Juízes, até o versículo 6 aqui de Juízes, irmãos, isso aqui já pode ter passado anos. Pode ter passado 10, 20, 30 anos, nós não sabemos o relato da história, mas pode ter passado tudo isso. E o povo sofrendo escravo, porque perdeu o temor ao Senhor, deixou de servir ao Senhor para servir deuses estranhos. Até que Deus vê um homem, Deus vê Gideão malhando trigo, vê sinceridade no coração desse homem, fidelidade no coração desse homem, temor no coração desse homem ao Deus de Israel. Os filisteus, os egípcios, os amonitas, os midianitas, está queimando, destruindo tudo. O meu eu vou cuidar, do meu cuido eu, vou cuidar da minha casa, vou cuidar eu. E era o que Deus precisava de encontrar, e Deus encontrou Gideão. Olha o que Deus fala para ele, irmãos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é? Irmãos, é o que Deus está falando para mim e para você nessa noite: o Senhor é contigo. Ei, Gideão, o Senhor é contigo. O Senhor te encontrou nessa noite, irmão. O Senhor é contigo. O Senhor te encontrou nessa noite malhando trigo aqui para a obra dele. O Senhor é contigo. O Senhor te encontrou nessa noite aqui orando pela igreja dele, orando pelas dificuldades humanas dos homens. O Senhor é contigo, varão e varoa valorosa. O Senhor é contigo, porque você não saiu da sua casa para sair mais um aqui hoje. Você saiu da sua casa porque você está inconformado com este mundo. E você não quer se perder nele, e está preocupado com as pessoas que estão vivendo nele. Irmãos, coisa linda é ser chamado por Deus varão valoroso, varoa valorosa. É sinal que Deus está olhando para você. Você fala: pastor, mas Deus está falando com Gideão. Falou com o Gideão, mas ele não ia mandar eu abrir esse livro nessa noite se não fosse para tratar com a sua vida. Aí essa palavra seria inválida. Mas como nós lemos aqui hoje, não tem como invalidar as bênçãos de Deus.
Se essa palavra é para a minha vida e para a sua vida, não tem como invalidar as bênçãos de Deus. Posso ouvir um amém? Não tem como, irmãos, invalidar as promessas de Deus para a minha vida, para a tua vida, para a minha família, para a tua família. Não tem como invalidar. Não existe homem nem demônio que possa invalidar aquilo que Deus tem para a sua vida. É irrevogável. Uma coisa, um documento irrevogável não tem volta. Não tem volta aquilo que Deus concedeu para a tua vida. O milagre de Deus para a tua vida não tem volta, é irrevogável. Não tem Satanás, não tem homem que quebre o concerto que Deus fez contigo. Que Deus possa te encontrar nessa noite, irmãos. Que essa palavra seja de encontro ao teu coração, à tua necessidade. A necessidade do meu coração. Da onde eu colocar as plantas dos meus pés, que essa palavra seja a necessidade para isso. Para o meu trabalho, que eu tenho que apresentar um projeto para o meu chefe. No seu trabalho, onde você tem que apresentar projetos. No seu trabalho, onde você depende do que você faz para você ter o teu pão, o teu sustento, o teu pão de cada dia. Que essa palavra seja de vitória para a tua vida. Tanto familiar, como eu falei aqui nessa noite, para os teus filhos. Que não vão impedir você de louvar a Deus. Para a tua família, que não vai impedir você de louvar a Deus. Para o teu trabalho, que não vai impedir você de louvar a Deus. Para a tua escola, que não vai impedir de você louvar a Deus. E as demais coisas que também não vai impedir você de louvar a Deus. Que Deus possa abençoar grandemente a tua vida, viu, irmão? Que as bênçãos do Senhor estejam todos os dias sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os teus negócios. E que o diabo não venha tirar nada que é seu. Está escrito na palavra que toda ferramenta preparada, irmãos, a palavra está dizendo que ela está preparada, que toda ferramenta preparada, está falando que ela está preparada, ela não prosperará. Dê um glória a Deus aí para a tua vida. Deus é mais na minha e na tua vida, irmãos. Ela está preparada, mas ela não vai prosperar. Pastora daí. Sábado que vem, amém? Pode aplaudir o Senhor.